Defesa índia da dama, variante com 4, bispo F4. D4, cavalo F6, C4, E6, agora no lugar de cavalo C3, que permite a inversão para ninja ou índia ou o gambito da dama depois de D5. As brancas jogam cavalo F3, entrando na defesa índia da dama, depois de B6. Vamos ver a linha com bispo F4, que era favorita de Tony Miles. Nessa linha, diferente das outras linhas da índia da dama, as brancas buscam um rápido desenvolvimento da ala da dama. Depois de bispo B7, E3, bispo E7, as brancas jogam H3, que é uma perda de tempo para evitar a troca do cavalo de F6 pelo bispo de F4 após cavalo H5. Por exemplo, se as brancas jogam cavalo C3 sem um H3, segue cavalo H5 direto, e as negras ganham par de bispo. Por exemplo, bispo G3, roque, dama C2, D6, bispo E2, G6. As negras não precisam se apressar para tomar o bispo, porque está preso. Rocão, cavalo D7, D5, E5, cavalo D2, cavalo de D, F6, rei B1, A6, F3, cavalo toma G3, H toma G3, H5, E4, bispo C8. A posição é considerada equilibrada, já que o ataque que parece que as brancas têm na coluna H não é tão eficaz quanto parece. Depois de H3, liberando a casa H2 para o bispo, pode seguir C5. Por exemplo, depois de cavalo C3 agora, C toma D4, cavalo toma D4, as brancas podem tentar uma pressão pela coluna D. Por exemplo, roque, cavalo de B, D5. Só que essa pressão pode ser neutralizada ou não vai ajudar as brancas muito. Por exemplo, cavalo E8, tentando parar a ameaça. Se bispo toma B8, por exemplo, torre toma B8, cavalo toma A7, as negras têm compensação depois de cavalo F6, cavalo de AB5, D5, abre o centro, estão muito mais desenvolvidas e o rei ainda está aqui no meio. Ou cavalo D6, depois de cavalo D6, bispo toma D6, cavalo A6, não tem muito problema o bispo colocado em D6. Por exemplo, dama D2, bispo toma D6, dama toma D6, dama F6, dama toma D7, cavalo B4 com fortíssimo contra-ataque das negras. Dama A4, por exemplo, defendendo o duplo em C2, bispo toma G2, bispo toma G2, cavalo D3, cheque, rei E2, dama toma F2, rei toma D3, dama toma G2, cavalo B5 e dama toma B2, mais do que suficiente de compensação pela peça, com dois peões e a estrutura de peões, dois peões a mais e a estrutura de peões das brancas completamente quebrada, fora a situação do rei. Então, depois de bispo E7, dama E7, dama D2, torre de F, D8, torre D1, C5, D5, as brancas estão com um desenvolvimento muito atrasado e vão sofrer consequências contra-ataque. Ou na hora de C5, em vez de D toma C5, em vez de cavalo C3, simplesmente D toma C5, evitando esses problemas. Mas depois de B toma C5, cavalo C3, roque, bispo E2, cavalo C6, roque, D6, é uma posição típica da índia da dama, em que as negras estão muito sólidas, o peão D6 é facilmente defensável e as torres podem escolher casas centrais muito boas. Por isso, na partida Giovanni Vescovi e Rafael Leitão, na Copa Chaim Cury de 1997, as brancas jogaram H3 e as negras seguiram roque. Depois de bispo E2, D5. Lembrando mais uma vez que a estratégia das negras continua sendo segurar a casa E4 e D5, evitando o avanço dos peões brancos. Cavalo de BD2, C5, típico essa forma de pressionar o centro das negras, que as negras usam contra as brancas. Roque, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo de BD7, bispo H2, cavalo C5, C toma D5, dama toma D5, ameaçando mate G2,
bispo F3, cavalo de C E4. Cavalo toma E4. Cavalo toma E4. Dama A4. Torre de FC8. Torre de AC1. A6. Torre de CD1. B5. E agora, no momento mais interessante da partida, foi acordado o empate. As brancas jogaram cavalo, toma B5 e provavelmente ofereceram o empate, que foi aceito. Agora que a posição estava interessante, apesar das trocas maciças que podem acontecer aí, tem que decidir o que é melhor, se a dama toma B5, A toma B5, com uma série de cálculos aí bem confusos, que seria interessante ver os dois grandes mestres brasileiros enfrentarem essa posição. Mas tudo bem, foi acordado o empate. E essa linha bispo F4 é uma linha interessante em que as brancas têm que tomar o cuidado para não levar a pressão na ala da dama.